Sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que tem a duração de 1914 até 1918. A Primeira Guerra Mundial, como eu estou colocando aqui para vocês, ela tem como causas, como antecedentes, o imperialismo e o neocolonialismo, que é a divisão da África e da Ásia no final do século XIX, principalmente após o Tratado de Berlim, que foi, na verdade, a Conferência de Berlim, 1884 a 1885, foi presidido por Otto von Bismarck, onde eles decidiram essa partilha. Partilha essa que não agradou todos os impérios. Criou ali uma feridazinha que vai também ser uma das causas da guerra. A rivalidade econômica, e a mais conhecida, é a anglo-germânica entre a Inglaterra e a Alemanha, recém-unificada após a Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha deu um boom, tecnológico, principalmente na questão naval. Então nós temos aí uma rivalidade econômica que vai também se expandir para comercial e naval entre a Inglaterra e a Alemanha. O revanchismo francês, que é muito comum nos vestibulares, para você, meu amigo vestibulando, o revanchismo francês também chamado de questão ou rivalidade franco-germânica. Após a unificação da Alemanha em 1871, durante o final da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha vai anexar os territórios de Alsácia-Lorena porque eram ricos em carvão mineral e também o minério de ferro. O carvão, esse fóssil, que era, na verdade, o combustível da época nesse período que o mundo estava vivendo a segunda revolução industrial. A Alsácia-Lorena vai criar também uma mágoa muito grande para os franceses que perderam esse território. Vão pegar de volta em 1918, depois eles vão perder em 1939 e vão adquirir de novo em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. O pan-eslavismo, que era a grande necessidade da Rússia de criar uma grande área de influência nos territórios de origem eslava. A Sérvia também queria fazer a Grande Sérvia, e o Império Austro-Húngaro também, na região dos Balcãs principalmente, territórios que anteriormente pertenciam, e naquele momento a grande parte ainda pertencia ao Império Otomano. Também nós temos o sistema de aliança, chamado Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A aliança é formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália que depois vai entrar depois outros, a Sérvia, o Império Otomano, e a Tríplice Entente, inicialmente com a Inglaterra, a França e a Rússia, onde mais tarde, em 1917, vai entrar os Estados Unidos, vai entrar Brasil, vai entrar Japão, vai entrar a Itália. O sistema de aliança que tem o seu início no final de 19, 1882, depois em 1907. Então, eles estão nascendo ali no final do 19 e início do século 20. A paz armada e a corrida armamentista, todo o recurso, toda a tecnologia estava voltada para a indústria bélica, mas o mundo vivia como se fosse uma paz, mil maravilhas. A França era o foco da Belle Époque. E, por fim, no dia 28 de junho de 1914, Kravik Prince, um ativista de mais ou menos 19 anos, ele era sérvio e estava na capital da Bósnia-Herzegovina, que é Sarajevo, e assassinou Francisco Ferdinando. Naquele mesmo dia ele já tinha passado por um atentado e acertaram um carro atrás dele com uma bomba. Morreu alguns militares que faziam parte da sua comitiva e segurança. E nesse mesmo dia ele troca a rota e mesmo assim ainda será morto. Tem um registro também que nesse dia ele ainda reclama, ele diz: poxa, eu venho visitar o pai de vocês e me recebem com bomba. E será morto ele com um tiro na clavícula e a esposa com um tiro no abdômen. Vão morrer no mesmo dia. Isso vai criar um problema diplomático incrível, tremendo, entre o Império Austro-Húngaro, do qual Francisco Ferdinando era príncipe herdeiro. O título dele era arquiduque. O Império Austro-Húngaro vai exigir que a Sérvia faça uma retratação humilhante, coisa que não vai acontecer, e exatamente um mês depois, dia 28 de julho, a guerra começa. Inicialmente, essa guerra vai ficar entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia pequena, vai resistindo ali, e de repente a Rússia corre em socorro à Sérvia. A França demonstra apoio à Rússia,
porque eles tinham assinado um acordo que é o Tríplice Entende, e a Alemanha em seguida declara apoio ao Império Austro-Húngaro. Por isso ela vai ter proporções mundiais. Lembrando um pequeno detalhe, essa que nós chamamos Primeira Guerra Mundial, até o início da Segunda, ela era só chamada simplesmente a Grande Guerra. Esse termo ela vem posterior, tá? Ela vai ser dividida em 3 etapas ou fases, que é chamada movimento, que é logo no 1914, depois a trincheira, que vai no final de 14 até final de 17, alguns livros já colocam 18, e a outra 1918, que é o movimento. Então, é movimento, trincheira e movimento. Isso aí o vestibulando só tem que decorar, tá? Movimento, trincheira e movimento. Trincheira era aqueles buracos em que os soldados ficavam dentro, né? Muitos vão ser mortos, mas por doença mesmo do que por bala. Principalmente uma doença chamada pé de trincheira. Eles ficavam às vezes meses com aquele pé submerso na água, de chuva, de gelo, e saltava o solar do pé, dava altas infecções, gangrena, então havia mutilações ou então choque anafilático. Grandes baixas também foram por doenças. Tanto a fome como a doença, como eu coloco aqui no material para vocês, vão fazer grandes baixas. No combate houve a utilização agora de grandes e novas tecnologias. Tanque, avião, vai aparecer submarino, vai aparecer aí os gases, né? Principalmente o mais conhecido, o gás mostarda. Enquanto os homens lutavam, as mulheres iam trabalhar nas indústrias, né? Principalmente a indústria bélica, já dando seus primeiros passos para conquistar seus direitos. E, por fim, nós vamos entrar aqui na parte do fim do conflito. Em 1917, por sinal nós temos um filme aí, né? 1917, recomendo aos vestibulandos, assistam esse filme. 2 acontecimentos vão marcar muito esse ano, tá? Que vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra, vai mudar o rumo completamente. E no finalzinho, a partir da Revolução de Outubro de 1917, Lênin vai se retirar da guerra. A Alemanha não aceita de imediato, somente em março do ano seguinte, de 1918, é que será assinado um tratado. Porém, a Rússia já se retira da guerra aí. Os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entende. Esse fato marca a vitória da Tríplice Entende, forçando os países da aliança a assinarem a sua rendição. Muitos dizem que o final da guerra foi decidido em gabinete, com acordos. Por isso que no final da segunda eles não querem conversa. Elas serão incondicionais. Porque quando começar a segunda eles vão botar a desculpa justamente aqui, principalmente os alemães, de que a guerra foi traída, foi o seu fim dela. Né? Foi decidido no gabinete, rigorosamente foi assinada dentro de um vagão de trem na França. Anos mais tarde, Hitler vai pedir a rendição da França nesse mesmo vagão e depois vai mandar explodir. Ele guardava essa mágoa. Há quem diga que Lênin soltou essa frase aqui no final de 1917, quando ele se retira da guerra. Essa guerra não é nossa, essa guerra é de imperialista. Mais tarde, num outro material que nós vamos fazer sobre a Revolução Russa, eu vou tocar nesse caso. Essa Revolução 17, ela teve, de outubro de 17, outubro lá, novembro aqui, os russos usavam o calendário juliano e nós usávamos o calendário gregoriano. Então, uma diferença de tempo. A primeira revolução, que é em 17, os russos fazem aquela movimentação, há um apoio, o czar Nicolau II vai abdicar, mas uma das grandes reivindicações da esquerda russa era o fim da guerra, porque eles não concordavam com aquela guerra. O governo menchevique não vai, Kerenche, quase me fode a memória aqui, Kerenche, que era o líder dos menchevique, não se retira da guerra, e isso vai provocar a segunda revolução em 17, né? Depois nós temos os 14 pontos do Wilson. Wilson era o presidente dos Estados Unidos, que foi intermediar, né? Ele queria que fosse mais brando os termos, com medo de criar aí algum problema futuro, e mesmo assim veio. A Liga das Nações, aqui coloquei uma observação, eu já vi isso em vestibular, eles chamaram de Sociedade das Nações, porque na verdade esse era o nome, Sociedade das Nações, que nós conhecemos como Liga das Nações. Porém, o examinador, quando está elaborando as suas questões de vestibular, às vezes ele gosta de testar o aluno. Então, muito cuidado, eu botei essa observação. Sociedade das Nações é a mesma Liga das Nações, que é o embrião do que vai vir mais tarde, após a Segunda Guerra, a ONU. A sua principal finalidade era evitar um novo confronto. Como ela não evitou, na verdade, então, ela vai deixar de existir a Liga das Nações. Criação de novos territórios, isso é óbvio, a geopolítica muda, né?
a criação de novos territórios, porque logo com o fim da guerra, alguns impérios serão esfacelados, né? O primeiro deles, já em 18, nós vamos ver o fim do Império Austro-Húngaro, a criação da Hungria, a criação da Turquia. Depois, na década de 20, nós vamos ter o fim do Império Otomano e vai ser criado outras dezenas de países. E tem uma curiosidade aqui no armistício do fim da guerra. Ela vai ocorrer às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. É a assinatura do armistício e coloca fim ao confronto. Resiste que o último a morrer foi um francês às 10h55. 5 minutos para a assinatura desse armistício. Então a guerra encerra às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. O famoso tratado, né, de Versalhes, que vai trazer o trâmite, vai vir depois, porque eles vão vir em conversações para ver os termos. França e Inglaterra, né, foi para cima da Alemanha terrivelmente. E dentro dessa ida para cima da Alemanha, a Alemanha já tem que ceder aquele famoso território que ela tomou lá em 1871. A Alsácia e Lorena será devolvido à França. Aqui eu estou trazendo alguns tratados ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, tratados importantes que são muito frequentes nos vestibulares. O Tratado de Versalhes, que traz fortes restrições e punições. A Alemanha vai ficar muito magoada com esse tratado, né? Há quem diga mais tarde que a Segunda Guerra é uma continuidade da Primeira, graças principalmente a esse Tratado de Versalhes tão cruel em cima da Alemanha, provocando já um atrito futuro. O Tratado de Saint-Germain, que vai desmembrar a Hungria e da Áustria, aquele Império Austro-Húngaro, e o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado, já também presente em vestibular, no fundo, esse de 3 de março de 18, é que realmente coloca o acordo de paz entre o Império Alemão e a recém-criada Rússia bolchevique. Vai uma comitiva lá fazer assinado e a Rússia vai perder sérios territórios, principalmente campos férteis. Ela vai perder aí, para quem não sabia, a Polônia, que era dela, a Finlândia, os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, Belarus, que nada mais é do que a Bielorrússia, a Ucrânia. Muitos desses territórios, né, com exceção da Finlândia, será novamente anexado já na época de Stalin, quando já estiver vigorando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele vai. Então, repara bem que é também muito pesado para a Rússia os trâmites da paz nesse tratado. E o Tratado de Sèvres, que coloca fim ao Império Otomano. Esse mesmo império que lá atrás provocou as cruzadas, esse mesmo império que colocou fim à Idade Média na tomada de Constantinopla em maio de 1453. Então nós temos aí o final com os tratados do material à Primeira Guerra Mundial. Professor Valdir Rocha com vocês. Até a próxima.